tal viajar no tempo e visitar uma charmosa vila operária do século XIX? Nós vamos a Paranapiacaba, que em Tupi-Guarani significa de onde se avista o mar. Nós começamos a nossa viagem aqui de um dos museus da cidade, que é a antiga casa de manutenção das máquinas, dos trens. E quem nos recebe para esse passeio delicioso é o Pedro Nascimento. Ele é monitor ambiental e cultural e escolheu Paranapiacaba para viver há 6 anos e veio trabalhar, né, Pedro? Conta um pouquinho da história da cidade pra gente, Pedro. Bom, Paranapiacaba é esse lugar que hoje a gente conhece muito por um Paranapiacaba, né? A mídia fala bastante. Também foi conhecida como Alto da Serra, né? Que em 1860 se começou a construção da ferrovia subindo a serra, né? Só chegou aqui em 62. Ele adotou em 1907 o nome Paranapiacaba como distrito. Então esse estilo que a gente vê na cidade, dessas casinhas bem charmosas, meio europeias, meio inglesas, é por causa disso. Porque na época também ainda não se tinha a construção de alvenaria, né? Era muito recente. Tanto que todo o material da vila, como da própria ferrovia, veio de fora, né? Os tijolos veio da África, as telhas da França, o ferro veio da Inglaterra e muitas das casas vieram pré-fabricadas e montadas aqui. E quem vivia aqui nessa cidade, nessa vila tão charmosa? Foram os primeiros imigrantes que chegam a São Paulo, porque não tinha mão de obra especializada, né? Português, do espanhol, do italiano, do alemão, né? A gente vai ver algumas referências na vila. Essas pessoas que são os imigrantes especialistas em ferrovia naquela época que vêm trabalhar aqui. Pedro, me chamou muita atenção a estrutura da estação, da própria locomotiva, do trem. Era uma coisa luxuosa, né? Por que tanto luxo? Olha, era o caminho da Europa, né? Então, assim, é como se eu descesse no aeroporto, pegasse o avião. O Dom Pedro tem um carro dele que vinha, fazia o tráfego daqui. Os outros presidenciáveis, todos passaram por aqui antes do avião, né? Eu tô aqui vivenciando um pouco da história, tô encantada. O que é esse carrinho que parece aqueles carrinhos de desenho animado? Esse era um tipo de transporte, ele é para descer. Então aqui na Serra, como se tinha muitos sistemas de manutenção, então as pessoas, os mecânicos, o pessoal que fazia manutenção descia com ele a serra. Quais são os principais atrativos da cidade? Você tem a parte do museu, você tem as ruínas, a casa do engenheiro-chefe, você tem essa coisa que é nostálgica, que é as casinhas, o jeito, a cor, o tipo. A própria vila era um circuito museológico. Aí você tem o virador onde virava as máquinas, você tem os locobreques, que são o único na América Latina que a gente tem aqui. É verdade que aqui tem um dos primeiros cinemas do Brasil? É o segundo do Brasil, isso comprovado, né? É o segundo do Brasil porque eram máquinas gigantescas, né? Elas funcionavam a carvão, imagina, só podiam ser transportadas de trem. Tem um relógio londrino gigante na cidade. Aqui todo mundo carinhosamente chama do Big Ben, né? Ele foi construído em Londres, em 1889, é um relógio original e é o único em São Paulo que funciona com a máquina original, né? Não sei se é verdade, que esse relógio foi construído, porque como aqui tem muita neblina, o tempo abre e fecha, a cidade é meio encantada, ela surge e desaparece, então as pessoas precisavam ouvir a hora. Precisava ouvir a hora. Quando não via, assim, eu tinha que ouvir, né? Então ele ainda tem aqueles sistemas de sons que uma hora. Tom. Agora eu entendi porque a cidade guarda esse apelido de encantada. Ora surge, ora desaparece, misteriosa entre a neblina, criando essa paisagem aí que a gente pode ver, admirar e sentir. Tá um friozinho. Esse casarão aqui é famoso por uma lenda, por uma história que contam aí na cidade. Qual que é essa história? Pois é, a lenda do véu da noiva. A história conta que o
filho do engenheiro se apaixonou loucamente por uma filha de operário. O pai dele não autorizava o casamento, mas mesmo assim eles foram enrolando e acabaram conseguindo marcar o casamento. Na data, o pai ficou sabendo e trancou ele lá no porão da casa. E aí a noiva ficou lá no altar, disse que ela ficou desesperada, né? Diz a lenda que ela desceu de trem a serra e na grota funda, que é o ponto mais fundo aqui na serra, ela se jogou. E aí toda vez que a neblina passa aqui por trás, aqui pela vila, dizem que é ela circulando com o véu de noiva procurando ele. Agora, a vila é muito charmosa, é muito bonita, mas a gente não vai mostrar tudo. Vamos guardar um pouquinho de mistério para vocês virem aqui conferir. Vamos deixar o convite para virem visitar a charmosa vila de Paranapiacaba, antiga Alto da Serra. Antiga Alto da Serra. Obrigada, Pedrão. Passeio maravilhoso. Obrigada, viu? O prazer foi todo nosso estar com vocês. Um abraço para todos.